Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na manhã de hoje, eu realizo uma reflexão pelo que eu venho observado acontecer sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiro, Cordeiro de Deus e justo juiz, que diz o seguinte, em Marcos 13, versículos 9 em diante. Antes um pouco, versículo 5b. Acautelai-vos, tomai cuidado, para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. O evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, e levantar-se-ão filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aí. Queridos e amados irmãos, eu estou fazendo esse momento de reflexão, transmitindo essa mensagem a vocês, para que fiquem de antemão precavidos com relação a esse fenômeno. É um fenômeno que vem junto com a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro muito difundido, que atravessou os séculos, atravessou todas as fronteiras territoriais, contra uma grande oposição à pregação do Evangelho e ao avançar do reino. Períodos, por exemplo, históricos, bloquearam de tal modo a palavra de Deus que simplesmente é um milagre podermos ter acesso a esse livro, que na verdade é um conjunto de livros chamados canônicos. Forças de oposição que não permitiam que a palavra de Deus fosse pregada na língua local, forças de oposição que não permitiam que os exemplares circulassem, e ainda existem hoje nações que os exemplares bíblicos eles não podem circular publicamente. E isso vem tomando corpo e se manifestando num evento que a gente reconhece hoje, que se chama fenômeno de cancelamento. O que é o fenômeno de cancelamento? Meus irmãos, nada mais é do que um fenômeno que ele ocorre principalmente nas redes sociais, que bloqueia certa personagem, quer ela muito conhecida ou não, porque em seus conteúdos faz uma, como eles chamam de afrontas, não, eles fazem quando esse conteúdo ele possui ataques contra toda e qualquer ideologia, pensamento, instituição, modos de viver, né? E esses ataques, eles na verdade são de determinados grupos,
né? O ataque, ele é reconhecido como mal se o ataque for de determinados grupos. E então ocorre esse chamado fenômeno cancelamento. Nós sabemos muito bem, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos recomenda. A grande comissão da igreja, ela se levanta para o anúncio do evangelho de Deus, o anúncio do reino de Deus, o anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o anúncio da boa nova. E que boa nova é essa? A boa nova da salvação, a boa nova de um Deus misericordioso, que por meio de Cristo Jesus redime aquele que se arrepende e então sarando por meio da fé. Para anunciar esse evangelho do reino, você precisa anunciar a ira vindoura. O que é isso? Você não vai anunciar somente que Deus é misericordioso, mas vai anunciar o que significa esse Deus misericordioso e o custo da misericórdia de Deus, que é a ira de Deus santa e justa que caiu sobre o seu Filho santo e justo, para redimir aqueles que não são santos e justos. Para isso, eu preciso anunciar também que todas as coisas quanto os homens se envolvem são impuras, malediciosas e provém de um coração impuro e maledicioso. Para isso, eu preciso apontar, ou seja, realizar ataques a determinadas ideologias e comportamentos. E não só isso, ataques a estruturas sociais, psíquicas e espirituais. Meus irmãos, já está havendo esse fenômeno, que é um fenômeno persecutório, um fenômeno de cancelamento. Na Segunda Guerra Mundial, nós vemos que tudo começou com um fenômeno de cancelamento, né, contra o povo que foi, de fato, encarcerado. Nós estamos flagrando o fenômeno de cancelamento. Vários autores cristãos não estão conseguindo publicar os seus livros, e quando conseguem publicar os seus livros, justamente por estarem pregando com fidelidade à palavra de Deus, falando sobre a ira vindoura, né? Necessidade de arrependimento, estão sofrendo esse fenômeno, que é o fenômeno de cancelamento. As leis estão colaborando para isso, de modo que eles estão começando a sofrer multas, né? Alguns prejuízos, basicamente econômicos, ainda não prisões de fato, mas estão já recolhidas aos conselhos legais das estruturas jurídicas dos nossos países, né? Dos países deste mundo. Então, nós estamos vendo esse evento, que é um evento que está acontecendo no nível mundial, contra essa igreja que prega o evangelho de forma fiel, chamando-os de exageradamente doutrinários ou eles chamam basicamente de conservadores fundamentalistas, tá certo? Então, meus irmãos, observem, fiquem atentos e saibam que a palavra de Deus, ela de fato, ela tem conteúdos que são basicamente ataques contra a violência dos nossos corações, ataques contra a promiscuidade dos nossos corações, ataque contra estruturas sociais, grupos sociais que hoje estão considerados como vítimas, pela sociedade, e a lei vem defendendo arduamente eles em oposição a toda e qualquer lei que vem de Deus. Então, se preparem, amem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, guarde o seu exemplar de um modo seguro, para quando for necessário você fazer uso, porque pode ser que não tenha mais a possibilidade de comprar e vender exemplares bíblicos, por conta do fenômeno de cancelamento que agora está no meio virtual, mas logo pode se estender para o meio físico e impedir também o culto público. Só venho alertar
porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vem se cumprindo, e não vem se cumprindo por partes de forma suave, vem se cumprindo muito literalmente. Então, se guardem e fiquem atentos. Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, né? Que o Senhor abençoe a você, que tem fé em Cristo Jesus, que o seu coração seja cheio do Santo Espírito de Deus, para o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, porque a pregação do Evangelho é o que move o coração do crente, com o mesmo amor que Jesus tem por todos os que precisam de redenção. O Senhor nos abençoe, nos preserve do mal, em nome de Jesus. Amém.